Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando, mais um dia chuvoso, graças a Deus. Tava muito calor. Tô molhadinho. E agora nós estamos aqui, uma chuvinha, uma delícia de chuvinha. Obrigado, Pai, pela chuva, por tudo, Nós te damos graças, te louvamos, te bendecemos. E o Elcio vai dar bom dia para os Bom dia, Pai do Senhor Jesus, Hoje é uma quinta-feira. Deixa eu ver que dia que é hoje, que eu gosto de falar. É dia 15. Hoje é dia 15 de janeiro de 2026. Amanhã é aniversário do meu filho. Quinta-feira chovendo. E nós temos que louvar e glorificar Deus pela chuva, pelo sol, pelo dia, pelo trabalho, por todas as bênçãos que Ele nos dá. E antes de a gente ler a palavra, nós vamos fazer uma oração. Eu e a Sério, a gente tinha um costume, mas esses dias não sei por que a gente não está. Sabe quando você acorda assim, quando vê, já está na live? Aquela correria. Mas eu quero voltar aos costumes, fazer aqui. Pai, em nome de Jesus, coloca tua mão poderosa sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, nosso corpo, nossas ações, nos direciona. Que o Senhor possa estar presente com o teu Espírito Santo sobre nós, mantendo o seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, direcionando, protegendo, tirando todo tipo de mal. Nós repreendemos todo o mal que assola o mundo, o Brasil, a nossa cidade, a nossa família. Colocamos o nosso neto, a nossa neta, Edna, nosso filho. bom dia. Bom dia, Edna. Colocamos os irmãos, a Edna, o Paulinho. Toda a colocamos família, a dona Ana, Nana, todas as pessoas que entram na nossa Maria, live. Eva, Diante Marcinho. da sua proteção, debaixo da sua proteção, porque nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer cuidar de nós, e o Senhor só pede sinceridade. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa manhã, falando do teu amor, da sua misericórdia, te glorificando e lutando contra todas as armadilhas perniciosas de Satanás, que é o acusador, o devorador, o inimigo de nossas almas. E é no seu nome poderoso, Jesus Cristo, que nós colocamos todas a nossa expectativa, toda a nossa fé, toda a nossa esperança debaixo das tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ana, bom família dia, da Dona Ana, todos os membros da Dona Ana, do Paulinho, do Emerson, da Maria. Deixa eu lembrar os nomes que entram aqui na live, da Marcinha, Zilda, da Eva, da Zilda, do Daílson, da Rosângela Alves, do Emerson, já falei, todos os irmãos que entram na live, Vandeir, todos, em nome de Jesus, Simone, e que a graça que nos é dada pelo Pai esteja sobre a nossa vida em todos os momentos, e o teu Espírito Santo nunca se afaste de nós. Assim o rei Davi falava: Pai, não retire de mim o teu Espírito Santo. Dessa forma eu peço: Pai, não afaste de nós o teu Espírito Santo. Espírito ajudador, consolador, professor, ensinador, advogado, paráclito. Cassandra, paz, Cassandra, Deus abençoe. Colocamos a família da Cassandra, Pai, em nome do Senhor Jesus, debaixo das proteções, da consolação do Espírito Santo, do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Jeová Rafá, nosso Jeová Jiré, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos todos os irmãos, todas as pessoas aqui de Patrocínio Paulista. A sua palavra nos ensina a orar pelas pessoas que estão em evidência, para que o mundo seja mais feliz. Essa é a palavra de Deus. Nós oramos pela nossa cidade, pelos dirigentes, oramos pelos vereadores, pelos moradores, por todas as pessoas, pelas nossas autoridades, para que o povo não venha sofrer por causa de más ações ditadas por Satanás. Porque tudo que não presta é obra de Satanás. Tudo que não presta. Pode ter certeza disso. Mas o cara é obra de Satanás. É o acusador das nossas almas, nosso inimigo.
É Ele que quer. E o plano dele, como eu sempre falo, é matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele. Por isso, irmãos, a gente coloca míseros minutinhos. Para Deus ele nem quer isso. Ele quer nosso coração em sinceridade e verdade. Mas a gente tem que louvar e agradecer a Deus em todos os momentos, reconhecendo que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Eva, Pai do Senhor Jesus. Paz, Eva, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E nós temos que ser, no mínimo, gratos. No mínimo, louvor. É só o que Ele quer. E principalmente, sinceridade. Deus não quer gente fingido, enchendo a igreja. Deus não quer gente dando milhões na igreja, fazendo barganha, nem fazendo troca. Ele não quer nada disso. Ele odeia isso. Se você for ler a Bíblia, ele odeia isso. Odeia. Olha o que Jó fazia. Eu estava hoje pensando em Jó. Olha o que ele fazia. Senhor, se meus filhos pecarem, se por um acaso eles pecarem, eu vou oferecer um sacrifício aqui por eles. Estou orando por eles. Isso que ele quer, sinceridade, né? Mesmo assim, Satanás veio com toda a maldade sobre a vida dele e a gente sabe o que aconteceu. Mas o Deus da graça, Todo-Poderoso, restituiu tudo em dobro. Amém? Pai, nesse momento que nós vamos falar da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos ensinar, nos alertar e seja a sua boca e não a nossa boca. Que nós não falemos do nosso humano o que nós pensamos, mas o que a sua palavra nos diz. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos dê discernimento para nós compreendermos a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Irmão, a Célia, irmãos, irmãs, né? Esse celular do Elcio está com esse barulho agora. Gente, irmãos, eu confesso que eu não sei desativar. O Elcio não sabe nem de onde que é. Eu comprei um celular que vem assim, alerta de tempestade, piriri, meia-noite, não sei o quê, 1 hora, nossa Deus. Ah lá, baixa ele. E ainda bem que eu coloquei música evangélica. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Ontem a irmã Teia, ela foi ministrar a palavra lá na igreja e foi uma palavra assim que tocou muito o nosso coração. Fala que o rei Davi, ele queria construir o templo para Deus, o rei Davi. Mas Deus falou para o rei Davi, não, a tua mão é muito suja. A mão dele Ele matou muito, né, na guerra. Davi era um homem de guerra e tinha derramado muito sangue. Sim. Então Deus falou assim para ele, não, Davi, mas vai vir da tua geração. Veio por filho do rei Davi, Salomão, para construir o templo para Deus. E Salomão, ele fez tudo com amor, com tudo que podia de melhor. Salomão, ele pôs tudo que era mais lindo, tudo que era melhor. Esplendoroso. O Salomão, ele colocou ali para fazer o templo. Ele gastou, né? Tempo, pessoas, dinheiro, tudo. 7 anos de construção. De construção gigantesca. Milhares de pessoas, muitos escravizados. Muitos morreram. Muitos chefes. Construir. Muita tecnologia para a época que não tinha nenhuma, né? Mas as pedras eram cortadas milimetricamente, encaixadas. Muito ouro, cedro, bronze, cobre. E o que isso significa? Que o templo ficou pronto. Um templo maravilhoso, todo coberto de ouro. Mas um dia, e quando acabou, né, a construção, Salomão fez uma oração maravilhosa para Deus, né? E a presença de Deus encheu aquele lugar, irmãos, encheu aquele lugar. Mas com o passar do tempo, aquele templo começou a adorar outros deuses dentro do templo, fora do templo. E aí o Senhor veio e falou, esse
templo será destruído. E aí o que a gente traz para nossas vidas hoje, né? Eu fiquei meditando, depois que a Teia ministrou essa palavra, eu falei, Senhor, às vezes a gente gasta nosso tempo construindo, fazendo tanta coisa para o Senhor, mas a gente não vai até o fim. A gente ou vai até o fim. Vai até o fim e depois larga. É assim, ó, existem igrejas no Brasil e no mundo que eles têm uma pretensão de ter um templo maravilhoso. Então ele constrói uma igreja maravilhosa, fantástica. Coloca lá 20 mil lugares. Ele sabe que só tem 100 membros, 200 membros para ir naquele lugar. Mas eles querem ostentação, para chamar atenção, para encher, luxo, beleza, riqueza, porque eles são prósperos. Mas Deus, eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, deixa eu falar a Célia vai concluir. Só uma coisinha assim. Eu penso em nós como templo do Espírito Santo. Sabe que eu ontem, eu não sei, Deus, o Espírito Santo ele fala com cada um de uma forma, né? O Espírito Santo falou assim dentro de mim, assim, enquanto a Teia estava ministrando a palavra, que muitas vezes o Senhor começa a nos usar e nós somos pequenos, né? A gente vai lá, faz uma oraçãozinha, de repente a gente já está ministrando a palavra, de repente você é convidado para ir para outros lugares e você vai ministrar a palavra, aí você já está saindo fora do Brasil, ministrando a palavra. E aquele templo que era cheio do Espírito Santo, que é você, que naquela oração em casa, em família, na igreja pequenininha, era tão cheia do amor de Deus, tão cheia da Shekinah, tão cheia da presença. Agora já não é mais, né? Por quê? Porque ficou tão grande, tão grande. E aí começa, né, a adorar outros deuses. A gente se distancia de Deus. Quantas pessoas que eu conheço que começou a ministrar a palavra pequenininha, tão bonito, tão lindo, estão na presença. E hoje estão aí ganhando dinheiro com a palavra do Senhor. Ministram por milhões. E era um templo tão lindo. Canta por milhões, se vende, na verdade. Se vende por milhões, e era um templo tão lindo, tão cheio do Espírito Santo. E hoje fazem pensando em lucro, né? No que vai ganhar, esquecem como Deus usava naquele lugar pequeno, como ela era cheia, ele era cheio do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, e ele chegar lá, ou ela chegar lá na presença do Senhor, Senhor, eu ministrava a palavra, eu ia pelo mundo, né? Ministrar a palavra, fazer louvor, e o Senhor vai falar, afasta de mim, eu não te conheço. É muito triste, irmãos. É mais triste ver uma pessoa que já andou na presença do Senhor se perder do que ver uma que nunca conheceu o Senhor. É mais triste ver uma alma morrendo nesse estado, né? Eu não sei você. Eu ontem, enquanto a Teia ministrava a palavra, o Senhor falava bem assim, né? Faça com amor tudo que o Senhor colocar na tua vida, faça com amor, faça com... Se for para cuidar da tua família, cuida da tua família com amor. Deixa Deus te usar para transformar a tua família nas pequenas coisas. E o Senhor vendo que a gente dá conta daquilo, Ele vai colocando outras coisas na nossa mão. Deus vai nos abençoando. Deus, Ele olha, Ele está com os olhos voltados para nós, o ouvido inclinado para as nossas orações. A presença dEle é constante no nosso meio, irmãos. Então, que a gente não se crescer um pouco, não deixe que o orgulho venha tomar conta, não deixe que o dinheiro venha tirar aquilo que Deus te deu um dia, né? Eu falo, que lindo.
Andar na presença do Senhor é muito bom. Salomão, Aleluia. ele construiu tudo Bom dia. do melhor para Deus. Do mais lindo, Salomão. Gastou todo o dinheiro, tanto dinheiro, ouro, templo de ouro revestido de ouro, pedras todas lapidadas à mão. Mas no final, adoraram a outros deuses, deixaram a presença do Deus vivo. E o templo de ouro, o templo lindo, maravilhoso, foi destruído. Aleluia. Não deixa que o seu templo seja destruído, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Opa. Eu vou recusar. Eu vou recusar uma chamada que é... É que estão me chamando, gente. Acho que é trabalho. Não, é que tá faltando força na casa da Força na Geralda casa- e depois a gente vai lá. Deixa eu falar uma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo, ele foi chamado para ir até Atenas, junto com Timóteo e Silas. E ele foi lá, ele não foi lá à toa. Sandra, bom dia. Bom dia, Sandra, Emerson. Ele foi lá Emerson. para pregar a palavra, mas lá nesse templo, irmãos, era cheio de filósofos epicureus e estoicos, e ficavam contendendo com ele, ou seja, sabe aquela disputa? Porque eles eram aqueles religiosos que mataram Jesus, sabe aquele lá? E ele começou a pregar Jesus Cristo para eles, nosso Jesus Cristo, que apareceu para mim e eu caí, contando toda a história para ele. Um deles falou assim, o que você quer, esse paroleiro? O que quer dizer esse paroleiro? Né? Porque Paulo lhes anunciava um Jesus e a sua ressurreição, né? E aí eles pegaram ele e levaram ele para um lugar lá que era muito grande, chamava Areópago. E nós poderemos saber dessa doutrina, para você explicar para nós que você fala, essa nova doutrina que você fala. Então aquela turma dos bambambam da época, que eu sempre falo essa palavra, aqueles que eram sabidão, né? E aí, coisas estranhas nos fala, e a gente vai querer saber o que é esse negócio. No versículo 21 de Atos 17, ele vai falar assim, pois todos os atenienses estrangeiros, residentes de uma outra coisa, se ocupavam, senão a dizer ou ouvir alguma novidade. Ou seja, eles não tinham ocupação, eles tinham o templo e eles eram religiosos mesmo. E estando Paulo no meio do Areópago, diz, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E aí começou a dar uma bronca neles, e eles... Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Eis esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha, ele aproveitou, né? Tá? Zeli, bom dia, O irmão. meu, Marina, Zeli, Deus Dona abençoe. Eva, Pai do Senhor. Aí deixa eu ver uma coisa aqui. E o Deus desconhecido, esse é o que eu vos anuncio. Tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. E sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez, fez toda geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. De cada um de nós. Não está longe, está aqui, anunciando Jesus. Deus não habita por mão de homem. A série falou, Salomão, com toneladas e toneladas de ouro, cedros do Líbano, colunas feitas de bronze e cobre,
traziam artesãos de longe, especialistas para fazer essas colunas, com representação que cada uma tinha. As pedras eram acontece? roladas, né, Elcio? Muito cheio de adornos, as melhores coisas que tinha. Deixa, eu vou levar lá. E aí, irmão? Vai. Não, pode desliga esse. Tá bom. E aí, irmãos, mesmo assim, Deus falou para as pessoas: Deus não habita em lugares feitos por mão de homens. E depois de tanto adorno, tanto tempo, Deus já sabia que eles iam se corromper e iam prestar culto a outros deuses naquele lugar santo. O lugar era tão santo, tão sagrado, irmãos, que as pessoas, eles lapidavam as pedras, longe, nas pedreiras, porque ali não poderia se fazer barulho, nem ruído, nem conversa, em reverência ao nosso Deus. Em reverência, não poderiam fazer. Entende isso? Mas o que adiantou tudo isso? Todo esplendor, o que adiantou tanta riqueza, tanto luxo, tanto trabalho? Se a gente começar a ler, irmãos, você vai ver milhares e milhares de pessoas trabalhando, morrendo, rolando aquelas pedras de 400 toneladas. Imagina, igual fazer as pirâmides, que é Vandeir, bom dia. Para construir, rolando, cortando cedro. Vinha gente especialista só em cortar madeira, especialista em fundição de ouro, de bronze, especialistas em fazer tábua de madeira, de cedro, sabe assim? Então, eu estou falando, por que eu estou falando tudo isso? Para você ver o esplendor e a grandiosidade do negócio. Porém, nosso Deus não habita em Deus feito por mão de homem. Ele desceu naquele lugar, quando Salomão acabou o templo e ele fez a oração, ele desceu, né, naquele lugar ali. Eles sentiram a presença, o Shekinah, a presença de Deus ali presente. Mas eles começaram a adorar outros deuses. Quando a gente começa a falar do Evangelho, aí a gente vai vendo nas histórias. Eu gosto muito de pregar o Evangelho no Novo Testamento, conhecendo lá as Escrituras. Sempre essas pessoas que estavam aqui contendendo com Paulo, disputando com eles, e como se diz, como eles fizeram com Jesus, quando Jesus falou: hoje chegou diante de vocês a profecia de Isaías, aquele que vos fala, é a profecia. Aí foi o ponto-chave para eles quererem matar Jesus. Olha aí, que blasfêmia, estão falando que ele é o Messias, vamos matar ele, procurando matá-lo. Assim procuraram matar Paulo, assim mataram Estevão. Por quê? Porque quando a verdade dói. E toda vez que a gente falar a verdade para as pessoas, a verdade dói. Quando você chega para uma pessoa ímpia, muito pecadora, que está no mundo, e ele não quer largar a droga, o álcool, a vida, ele fica arranjando desculpa esfarrapada e disputando com você. Não, mas Deus, que isso? Deus, onde já se viu? Deus é amor. Deus é amor. Deus é esse Deus que vocês pregam, que castiga. Esse Deus, não estou falando que Deus castiga. Deus eu abençoa. só estou falando que tem um caminho. Nosso Deus, ele abençoa. Não, a Bíblia está falando assim que não há prazer, Deus não tem prazer, nenhum prazer na morte do ímpio. Não tem. Você acha que Deus fica feliz em destruir um homem, uma pessoa? Ou então quando a pessoa morre no pecado, morre na droga, morre no alcoolismo, morre porque está fazendo lambança na rua, empinando moto, fazendo coisa para arriscar a própria vida em vez de cuidar da vida? Porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. O templo do Espírito Santo que ele deu para a gente cuidar. Se você não cuidar direito, você vai prestar conta. Vai prestar. Irmãos, olha só. Quando a gente anda na presença do Senhor, né? Tem diferença de quem anda e de quem não anda na presença do Senhor. Ontem eu li o Salmo 91 e eu vou ler para vocês verem a diferença que é servir a Deus e não servir a Deus. Fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpios, porque tu, ó Senhor, é meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedras. Pisará o leão, a áspide, e calcará o pé o filho do leão e a serpente. Olha que lindo agora. Pois que então encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é para quem anda na presença do Deus Altíssimo. Quem vive à sombra do Onipotente. E o que é viver à sombra? É viver perto. Quem sai de perto sai da sombra. Aleluia. Só anda na sombra quem está do lado, embaixo. Quando você quer a sombra de uma árvore, você tem que chegar perto dela. Quando você quer andar na sombra do Onipotente, você tem que estar do lado dele. Então é andar à sombra do Onipotente, descansar. Andar, irmãos. Ele nos protege, nos guarda. É o nosso refúgio, é o nosso seguro. Então não adianta nada começar uma boa obra e não terminar. Tudo que a gente começou na presença do Senhor, a gente possa ir até o fim, né? Cheios do Espírito Santo, cheios da presença dele. Amém? Amém. Ai, que lindo. Vamos orar para os enfermos? Vamos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essa mensagem que o Senhor nos deu. E agora nós apresentamos diante de Ti o nosso caderno de oração, pedindo que Teu Espírito Santo haja sobre essas pessoas que estão precisando de uma cura, precisando de uma libertação, de alguma providência, que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre essas vidas, alcançando, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E em Ti nós confiamos essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Amém. Eu quero entregar a Joelma, né? Deus Todo-Poderoso conhece a necessidade da Joelma. A Joelma está bem doente, Senhor. Nós colocamos ela na Tua presença. Nós queremos que o Senhor possa lavar ela da cabeça aos pés, libertando ela de todo esse mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O João, o esposo da Clemência, está internado novamente. Nós pedimos que Deus dê sabedoria para os médicos, para cuidar do João, para que o João possa ser bem cuidado, para que eles possam ter carinho, né? Ajudar o João, a necessidade do João. Oh Deus, que ele possa assim sair de lá recuperado, Pai. Tira, Senhor, toda a dor do João. Ajuda a Clemência, a nossa irmã Clemência, que passa por tantos problemas, dificuldades, Senhor. E ela está sempre na Tua presença, Tua serva, que sempre está de joelhos dobrados na Tua presença, Senhor. Nós entregamos ela na Tua presença. O Giovanni, né? Deus, toca no Giovanni, cura o Giovanni. Troca, Senhor, todo o sangue do Giovanni, faça aquela transfusão que ele precisa, Senhor, vai curando ele com Teu poder, com a Tua mão poderosa sobre o Giovanni. Traz saúde, traz vida, cura. A Patrícia, Senhor, ela é uma pessoa que precisa ser curada dos vícios, vício do álcool, vício da droga, vício da bebida. Em nome de Jesus, em nome de Eduardo. Jesus.
nós te pedimos pela vida dos Eduardos. Elisa, bom dia, com alegria, irmã. Pedimos pela vida dos Eduardos, dos Brunos, dos Joãos. Tem tantos Brunos, Eduardos e João. Colocar a Cláudia, que nós precisamos colocar na presença. A Laura, todos eles na presença. A Rosilda, né? A mãe da Cláudia que está enferma, quebrou o fêmur. A mãe da Cláudia quebrou o fêmur, nós pedimos por ela, pela Rosilda, pela Raquel, pelo Hermes, pelo Ângela, Renata, João Guilherme, um menino de 11 anos que está com câncer. Em nome de Jesus, Pai. O Samuel, ele vai fazer o exame dele daqui 3 dias para o médico ver se o câncer dele sumiu, desapareceu, foi curado. E nós cremos que foi em nome de Jesus. Nós estamos entregando o Samuel também, que é uma criança, na presença de Deus. A Maria de Lourdes está com câncer. Nós estamos entregando ela. Senhor, toca, cura. A Ana, um problema na mão. Camila, Samuel, Pablo, Vanessa. Irmãos, tantos nomes, mas tá aqui. Tudo aqui, né? Na mão de Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Misericórdia, Pai, visita cada um, toca cada um, cura, liberta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos que Deus visita cada um. Ele sabe a necessidade de cada nome que foi colocado nesse caderninho. E nós queremos que Ele vai fazer o melhor, porque nós oramos e pedimos, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, aleluia, melhor do que a nossa, né, Elisa? Amém. Que Deus te abençoe, Elisa, Vandeir, Edna e Paulo, Eva e João, Ana e seu Antônio, Maria, Emerson, Rosângela. Todos que entraram, Dona Ana. Todos, Ana. Todos que entraram na live. Todos. Marina, Deus abençoe seu Zeli. dia, Marina. Todos que entraram, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou falar a bênção apostólica. Eu tenho que... Hoje está todo mundo sem força aqui, estão chamando todo mundo Elcio. chamando, já desde as 6 horas da manhã. Amém? Eu vou falar a bênção apostólica para a gente... Senão você vai parar de falar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Que Deus abençoe. Chuva de bênçãos. Aqui está chovendo. Até amanhã e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ana, com Deus. Edna, Eva, todos. Amém.